A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Ivaldo, uma vez mais aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Enfim, chegamos ao final de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. O Senhor nos deu a oportunidade de podermos, nesse trimestre, estarmos estudando uma lição muito especial. Uma lição que veio falando de três homens especiais: Abraão, Isaque e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno, e eles deixaram para nós um grande, um grande legado. Logicamente que os alunos da Escola Bíblica Dominical, os adultos, nesse trimestre tiveram a oportunidade de crescer muito no conhecimento da Palavra de Deus, uma lição comentada com maestria pelo pastor Elinaldo Renovato, que só abençoa as nossas vidas. Estamos chegando ao final deste trimestre. Muito bem, nós estamos falando de Joinville, Santa Catarina, Assembleia de Deus, igreja pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior, nossa escola bíblica dominical, muito bem coordenada pelo pastor Eliseu Melfior, e uma alegria muito grande podermos estar aqui para proporcionar a você um pouco mais de conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Aproveite esse momento para compartilhar com seus amigos, seus irmãos, sua família esta aula. Penso que muito vai ajudar no desenvolvimento espiritual da sua casa, da sua família. Deus abençoe as nossas vidas. Muito bem, chegamos à lição de número 13, 28 de junho de 2026. E hoje, a última lição desse trimestre vai falar sobre o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. E o que significa legado? Legado é tudo aquilo que é deixado por testamento ou herança. É alguém que deixa uma herança. E essa herança ela pode ser de multiformas. Pode ser física, pode ser material, mas também pode ser espiritual. Pode ser também um conhecimento, pode ser também uma lição, pode ser também um estilo de vida, que é justamente o que nós estamos aprendendo nesta lição com estes três grandes homens de Deus. O texto que vai embasar este texto está em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui, Abraão mostra sua total confiança em Deus. A verdade prática vai dizer que Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Se quisermos aprender um pouco mais sobre fé, sobre confiança, é só olhar um pouquinho mais para a vida desses homens que muitos nós iremos aprender. O legado principal desses três patriarcas foi a fé em Deus e a continuidade da aliança divina através das gerações. Vamos ver o que Abraão deixa como legado em primeira mão. Ele deixa para nós fé e obediência. Abraão deixou o legado de uma fé incondicional e obediente. Ele confiou em Deus mesmo sem entender completamente o caminho. Sua vida ensina que a verdadeira fé responde ao chamado de Deus com obediência. Romanos 4,13 diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Isaac. Isaac ele deixa um legado da comunhão e da confiança em Deus. Isaac deixou o legado de uma fé serena, perseverante e dependente da direção divina. Ele mostrou que viver em comunhão com Deus produz paz, estabilidade espiritual e confiança nas promessas do Senhor. Isaías 26,4 vai dizer: confia no Senhor perpetuamente. E o legado de Jacó? O legado da transformação
e restauração. Jacó deixou o legado de que Deus transforma pessoas imperfeitas. Sua história mostra que o arrependimento e o encontro com Deus mudaram destino e também caráter. Gênesis 32, 28 vai dizer: já não te chamarás Jacó, mas Israel. Muito bem, esses três patriarcas deixaram como maior herança para nós um exemplo de fé, uma vida de dependência de Deus e perseverança nas promessas e a transmissão espiritual da aliança divina para as próximas gerações. Êxodo 3,6 vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma referência para nós de fé, de comunhão, de transformação que esses três homens estão deixando para nós nesse trimestre, para que nós possamos nos respaldar nesse exemplo de vida, para que também possamos seguir ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Glória a Deus. Bom, a introdução da nossa lição vai falar que Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaac e Jacó, têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para que a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos, tanto o judaísmo como o cristianismo, tenham exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Muito bem. Também nessa lição, nós temos três objetivos a serem alcançados. O primeiro é mostrar o legado da fé de Abraão. Em segundo lugar, explicar o legado de Isaac. E, em terceiro lugar, conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Hoje, a nossa palavra-chave é reconciliação. Muito bem, já lemos a nossa introdução e já vimos o que esses três homens de Deus deixaram para nós como legado. E esse trimestre, ele nos possibilitou abrir um pouquinho mais a nossa mente naquilo que o homem ele é capaz de fazer para Deus. E também daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de alguém que se entrega a Ele e confia inteiramente na sua palavra. Abraão creu inteiramente na palavra de Deus e ele sai confiando apenas no que Deus lhe tinha falado. Isaac, ele segue também a mesma direção. Um homem sereno, um homem tranquilo, um homem que não gostava de brigas, não gostava de confrontos, mas preferia confiar em Deus. E Deus ia suprindo as suas necessidades. Jacó, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas ações indevidas, também desenvolveu a sua confiança em Deus, baseada na vida do seu avô, baseado na vida do seu pai. E com isso, recebeu para a sua vida uma grande transformação. Deus pode transformar a vida de todo aquele que crer nele e que também se apropria desses exemplos de homens de Deus que passam entre nós e desenvolvem no Deus desses homens uma fé genuína e também são capazes de ter suas vidas transformadas. Bom, a nossa lição, ela traz para nós sempre 3 pontos e para cada ponto, 3 subpontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o legado de Abraão. O subponto 1 vai trazer o tema, o alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão. Muito bem. Por quê? Porque Abraão traz para nós esse legado de fé. E também, logicamente, que dentro dessa mesma configuração, dessa mesma descendência, vem o Senhor Jesus Cristo, também possibilitando esse desenvolvimento de vida respaldado em uma fé genuína. Bom, é bom entender que a nossa fé não deve alcançar apenas nossa casa, mas também influenciar pessoas ao nosso redor. Deus deseja usar famílias comprometidas com Ele para abençoar outras famílias. Assim como Abraão foi canal de bênção, o cristão deve viver para refletir Cristo em sua sociedade. E isso é verdade. Vejamos o que Jesus disse em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa responsabilidade de levar Cristo às pessoas através da nossa vida, dessa fé que nós desenvolvemos no Senhor Jesus Cristo. Bom, o 1.2 vai falar sobre a fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto à sua família, no lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Veja que Abraão ele não coloca aqui restrições. Ele também não coloca condições. Não, eu vou se tu me der, eu vou se tu me abençoar, eu vou se tu fazer. Não, Deus falou e ele toma a iniciativa de sair. O que me chama a atenção dentro desse contexto é como Abraão reconhece a voz de um Deus altamente poderoso, pois ele vivia dentro de uma sociedade politeísta. Ele adorava vários deuses. Ele era um homem religioso. Mas onde é que está o diferencial nisso tudo? É que todas essas divindades nunca haviam falado com Abraão. Ele nunca tinha ouvido a voz de nenhuma dessas divindades. Mas agora, Deus fala com ele. E ele entende que não é um surto, não é um transtorno psicológico, não é uma esquizofrenia, não. Ele entende que é Deus. Deus falou aos seus ouvidos, Deus falou no seu ser e ele prontamente, de forma incondicional, obedece à voz de Deus. A fé verdadeira continua obedecendo mesmo sem entender tudo. Em nossos dias, Deus continua chamando pessoas para confiar nele, acima das circunstâncias, do medo e da insegurança. Precisamos aprender a depender totalmente da palavra de Deus, conforme 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua parte cognitiva, de toda a tua parte racional. Confiou inteiramente. Veja bem que Abraão, ele confia na palavra de Deus de forma total. Você não vê aqui restrições no crer de Abraão. Não, ele confia inteiramente
na palavra de Deus, no Deus que estava falando com ele. Muito bem, o 1.3 vai falar sobre a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. Que coisa especial. Muitos ouvem o chamado de Deus, mas poucos obedecem. Abraão nos ensina que obedecer imediatamente ao Senhor produz transformação e cumprimento de promessas. Hoje Deus continua chamando pessoas para uma vida de santidade, serviço e compromisso. Deus continua chamando pessoas para que confiem nele inteiramente. Deus fica muito feliz quando alguém se prostra a confiar de forma total nele. Porque nele está toda a segurança. Nele nós podemos todas as coisas. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então ele só quer que confiemos nele, assim como Abraão disse sim, e ele não apenas disse sim. A sua resposta não ficou apenas em palavras, mas ficou em atos, atitudes. Ele agiu. Veja bem que nós temos um homem também que respondeu prontamente ao Senhor. Isaías 6:8, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Hebreus 3:15, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Isso que eu estava falando. Há pessoas que no momento de emoção, no momento de contrição, acabam até dizendo sim, mas na hora de agir, acabam não agindo, porque não tem fé inteiramente para confiar que Deus pode lhe manter, Deus pode lhe suprir, Deus pode cuidar por inteiro. Glória a Deus. Então, nós temos aqui o legado de Abraão, nesse primeiro ponto. E qual é esse legado? A fé. E como nós lemos, Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam. É acreditar fazendo, é acreditar vendo. É isso que o escritor está dizendo. É um fundamento. Ainda que eu não consiga apalpar no momento com as minhas mãos físicas, mas as minhas mãos espirituais já conseguem alcançar aquilo que eu estou pretendendo. Os meus olhos espirituais já conseguem alcançar aquilo que ainda os meus olhos físicos não conseguem ver. E ele diz que é a prova das coisas que se esperam. Ao mesmo tempo que é o fundamento, a fé também ela é a prova, porque ela traz do metafísico, ela traz do mundo espiritual para o mundo real, para um mundo físico, para o mundo material, aquilo que ainda está dentro do campo espiritual. A fé, ela é o nosso transporte, ela é a nossa ponte, ela é a nossa condição de nós sairmos desse mundo material que nós somos formados para entrarmos dentro de um prisma espiritual. Por isso que o próprio escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Glória a Deus. Vamos para o segundo legado, então, o segundo ponto, que é o legado de Isaac. O significado do nome é o 2.1. O nome Isaac significa riso ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos os que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Gênesis 21, 1-7. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal
do legado da alegria e da esperança produzidas pela fé. O nascimento de Isaac trouxe alegria para Abraão. O nascimento de Isaac trouxe alegria para Sara. Um já com 100 anos, o outro com 90 anos, impossibilitado. Fisiologicamente, anatomicamente, o corpo de Sara já não tinha mais como proporcionar o nascimento de uma criança. Entanto, que quando Deus renova a promessa, Abraão sorri. Mas não ri de Deus, ele ri da circunstância, daquilo que Deus pode fazer. A Sara também riu, não riu de Deus, mas riu também da situação em que ela se apresentava, sabendo que Deus poderia novamente reverter toda aquela situação que, aos olhos humanos, dentro da lógica humana, já não é mais possível, mas que para ele nada é impossível. Glória a Deus. Isaac significa riso, mostrando que Deus transforma tempos de dor em alegria. O crente não deve desistir nas adversidades, porque o Senhor ainda realiza promessas no tempo certo. Não foi no tempo de Sara que Isaac veio. No tempo de Sara veio Ismael, e Ismael veio ser um problema. Nem tudo aquilo que parece ser a bênção é a bênção que Deus quer nos entregar. Guarde isso no seu coração. Foi no tempo de Deus que Isaac veio. Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lucas 1, 37. Para Deus, nada é impossível. Salmos 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com a alegria. Talvez Sara pensou, não vai ser possível. Como é que vai ser isso? Não vai dar tempo. Mas no tempo certo, Deus veio e cumpriu a sua palavra. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, se é Deus que falou, Ele cumpre. Vamos ao 2.2. Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu, com o exemplo de seu pai, a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus de seus pais. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as adversidades eram grandes, mesmo quando as circunstâncias eram adversas, Isaac continuou confiando em Deus. E isso aqui é muito interessante. Ele vai repetindo, ele vai novamente refazendo o caminho do seu pai, edificando altares, desenvolvendo uma vida de comunhão com Deus, sendo um homem pacífico, sendo um homem tranquilo e sempre dependendo de Deus. A vida de Isaac nos ensina a manter comunhão constante com Deus, mesmo em tempos difíceis. O cristão precisa cultivar, primeiro, oração, obediência e paz, sem permitir que as circunstâncias afastem sua mente, seu coração de Deus. Isaías 55, 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar para a comunhão com Deus. Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. Veja bem que Isaac era um homem de oração. Quando o mordomo Eliezer, ele vai para buscar uma esposa, e ele traz a Rebeca, Isaac ele sai do campo. O que era que ele estava fazendo? Estava orando, estava falando com Deus, estava desenvolvendo uma vida de devoção a Deus. E com isso, logicamente que ele traz para nós esse exemplo de comunhão com Deus, como o seu pai desenvolveu uma comunhão gloriosa e grandiosa para com Deus.
Bom, o 2.3 vai falar que Isaac é o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração, resultado da providência divina. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. E dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para agir em nossos relacionamentos, decisões e planos. Que coisa linda, que exemplo, que legado maravilhoso desse homem, Isaac. Veja bem que até o seu relacionamento, algo que é inteiramente particular, algo que é inteiramente individual, Isaac poderia ter dito, não, esse é um problema meu, é um caso meu, eu vou resolver isso do meu jeito. Mas não, ele preferiu confiar em Deus e foi para a oração. E Deus vai respondendo a sua oração através da vida do servo, né, do Eliezer. E o Eliezer também, um homem espiritual, vai sendo dirigido pelo próprio Deus para que a intenção do seu senhor, de Isaac, ali também fosse atendida conforme a vontade do nosso Deus. Que coisa linda. Veja bem, nós aprendemos que nós não podemos agir de maneira nenhuma por impulso. Isaac esperou a direção divina para decisões importantes. Hoje precisamos buscar a vontade de Deus antes de escolher caminhos, relacionamentos e projetos. Provérbios 3,6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Romanos 12,2, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E era isso que Isaac buscava, a vontade de Deus para ser concretizada. Eu aqui imagino o Abraão ensinando todas essas lições, esses caminhos para Isaac. Meu filho, obedece. Meu filho, confia em Deus. Meu filho, não te apartes do Senhor. Meu filho, acredita na palavra de Deus. O que nós estamos ensinando hoje aos nossos filhos? Qual legado, que lição nós estamos deixando aos nossos filhos? Que exemplo de vida nós estamos deixando aos nossos filhos? Abraão soube ensinar o seu filho. Nós estamos sabendo ensinar os nossos filhos para encarar esta sociedade ruim, mal, uma sociedade líquida, uma sociedade onde os princípios estão se desmoronando. Nós estamos sabendo ensinar os nossos filhos para que eles possam encarar todas essas problemáticas com a cabeça erguida, confiando em Deus. Fica essa meditação para todos nós. Glória a Deus. O legado de Jacó é o terceiro e último ponto. Homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros, mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaque e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre seu exemplo e aceite e ame sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é o resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor. Sabemos que o temor a Deus
é o princípio da sabedoria. É verdade. Esse ponto aqui ele é muito importante para nós refletirmos, para que nós não venhamos cobrar perfeição de quem não é perfeito. E também nós não venhamos nos automutilar, nesse sentido de cobrarmos de nós tanta perfeição, vivermos uma vida de perfeccionismo, uma vez que nós não conseguimos ser perfeitos. Isso pode trazer adoecimentos psicológicos. Por isso nós precisamos ter essa compreensão de que nós não somos perfeitos. Mas, ainda assim, com todas as nossas imperfeições, Deus, ele nos usa dessa maneira. Ele se apropria da nossa fé, da nossa confiança nele, e ainda com as nossas imperfeições, ele nos usa nas suas mãos. Glória a Deus. Bom, Deus trabalha mesmo com pessoas imperfeitas e precisamos parar de exigir perfeição absoluta dos outros e aprender a amar, perdoar e servir nossa família com graça e misericórdia, conforme está escrito em Efésios 4:2, suportando-vos uns aos outros em amor. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos. E benigno não é apenas ter um ato de bondade. Não, benigno é alguém que tem a bondade na sua natureza. Ele não, ele, ele não faz apenas porque ele é bom. Ele faz porque ele já tem dentro de si a essência de ser bom, ser benigno. A Bíblia manda nós sermos benignos, né? Sermos benignos. Glória a Deus. O 3.2 vai falar sobre o arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa dos seus pais, e em Peniel, quando regressava. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame sua bênção e cumpra suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó não apenas como o provedor de recursos, mas também como o seu protetor. Veja que mesmo Jacó tendo enganado o seu irmão, enganado também o seu pai, né? Esse comportamento dele parece assim um comportamento muito estranho. Mas lá na frente ele entende que ele errou. E o que ele faz? Ele se arrepende, ele se volta para Deus, ele se volta para o Senhor, faz uma oração e busca esse arrependimento em Deus, inclusive chega a fazer ali um voto. E ele agora, ele cumpre esse seu voto e Deus o abençoa em tudo. Jacó nos mostra que um encontro verdadeiro com Deus transforma a vida. Não importa o passado, Deus pode restaurar quem se arrepende sinceramente e decide viver uma nova história. Não importa o que você já tenha feito, Deus ele pode mudar a tua vida, assim como ele mudou a vida de Jacó, ele pode também mudar a sua vida, não importa o pecado que você tenha cometido, né? Não importa o mal que você tenha feito, Deus ele pode perdoar os teus pecados, ele pode te limpar, ele pode te justificar, ele pode te fazer uma nova pessoa. Só Deus pode fazer isso, independente do que você tenha feito, Deus ele tem prazer em te tornar uma nova pessoa, mudar o destino, mudar a tua história, assim como mudou a vida de Jacó. O 3.3, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda restauração tem propósitos específicos. Revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós, eles fossem imperfeitos, Jacó mentiu e enganou seu pai. Mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaque. Esaú também errou, pois sendo primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Além disso,
Esaú não respeitou o mandamento de Deus. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filha dos povos estranhos como esposa, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim, também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados, instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. Veja que Deus ele perdoa pecados, mas ele não poupa ninguém das consequências. A gente olha assim, não, mas Deus abençoou Jacó assim de forma simples, Jacó se arrependeu e Deus foi e abençoou, esteve com ele. É verdade, mas Deus também não deixou de discipliná-lo. Deus ele perdoa pecados, mas as consequências Deus não abre mão, porque justamente nas consequências é que vem o aprendizado, é que vem as lições para o nosso desenvolvimento, para a nossa mudança. Mesmo em meio às adversidades, Deus continua agindo para ensinar, amadurecer e cumprir seus propósitos. O sofrimento não é o fim da caminhada. Deus transforma crises em aprendizado espirituais. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está passando por um momento de disciplina, por uma consequência de um ato lá atrás? Entenda que Deus está te ensinando, Deus está te moldando, Deus está te lapidando, Deus está usando essas circunstâncias para te lapidar. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó teve que trabalhar 14 anos, quando Labão disse que ele só tinha que trabalhar 7 para que pudesse casar com a sua filha. Mas veja só, as consequências, à medida com que medirdes, vos medirão também. Então tudo tem uma consequência, mas ele se arrepende, ele vive as consequências e agora se coloca no centro da vontade de Deus, se arrepende, tem o seu nome mudado, tem o seu caráter mudado e agora ele passa a ser um exemplo de restauração e também de mudança. Deus transforma crises em aprendizado espiritual. Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. João 16:33 fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Romanos 5:3 e 4 vai falar sobre a tribulação produz a perseverança. Glória a Deus. A nossa conclusão vai dizer que vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando Israel, ou aquele que luta com Deus. O seu nome foi mudado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Bom, chegamos ao final de mais uma lição, de mais um trimestre. E Deus nos deu o privilégio de podermos estudar esta lição e aprendermos grandemente com esses 3 homens de Deus. Agora, só nos resta colocar em prática, assim como Isaac, assim como Jacó, as experiências vividas neste trimestre, de todo esse aprendizado. Que o Senhor possa nos dar um próximo trimestre também de muito conhecimento da sua palavra e isso possa nos elevar cada vez mais como seus servos, seus filhos, para que desenvolvamos uma fé viva e genuína no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.